Minha família extremamente homofóbica me expulsou de casa e me substituiu pela minha melhor amiga. A minha família tem uma cabeça muito fechada quando se trata da comunidade LGBTQIA+. Sempre que alguém comentava sobre o assunto, eles discutiam e ficavam muito bravos. E eu acabei não falando pra ninguém quem eu realmente era por medo. Mas eu tinha uma amiga que chamava Lívia, e a minha família amava ela. A Lívia sempre passava o Natal com a gente, ia pras festas de família e tal, e eles a tratavam como se fosse a filha que nunca tiveram. Um dia eu não aguentei mais guardar aquilo pra mim e decidi contar pra Lívia. Ela foi tão compreensiva e respeitosa que eu criei coragem pra falar com a minha família sobre isso. Péssima ideia. Assim que eu terminei de falar, eles me expulsaram de casa. Então eu tive que revezar nas casas dos meus amigos. Passava uma semana na casa de um, outra semana na casa de outro e assim ia. Em uma noite específica, as coisas ficaram difíceis pra mim e eu decidi ir lá visitar minha família. Eu sentia saudade deles e tinha esperança de que se eu fosse lá, eles me aceitariam de volta. E quando eu cheguei na casa, minha melhor amiga estava lá, jogando e fazendo um programa em família. Quando eu entrei, comecei a chorar e eles ficaram super assustados. E minha melhor amiga me mandou uma mensagem dizendo que precisava me contar. Parte 2 da minha família homofóbica que me expulsou de casa e me substituiu pela minha melhor amiga. Eu não acreditei que minha família foi capaz de me substituir pela Lívia. E ela não estava lá só aquela noite, ela foi morar lá com eles. E eles deram o meu quarto pra ela, o quarto que eu vivia a minha vida inteira. Eu me senti tão mal que fui andar pela rua um pouco pra me acalmar. Mas aí eu decidi voltar pra casa que eu tava ficando. E quando eu cheguei, a Lívia me mandou uma mensagem pedindo desculpas por ser uma péssima amiga, mas disse que tinha um segredo que ela precisava me contar. E ela me disse que era bissexual e ela pediu pra eu não contar pra minha família. Ela sentia como se a minha família fosse dela, e ela não queria sair de lá. Eu estava tão frustrada porque ela estava escondendo o mesmo segredo que eu na minha casa. Mas mesmo assim, ela continuou lá com eles. Já faz um ano e ela ainda está lá até hoje. Mas hoje eu moro com meu namorado, e a minha mãe me aceita como bissexual. Eu estou bem melhor e muito mais feliz. História de como meu namorado me traiu com não uma, nem duas, nem três, mas 26 garotas diferentes. Antes de tudo, muito obrigada pelo 1 milhão de seguidores, eu amo vocês. E se você é novo aqui, me segue pra mais histórias. Continuando, como a maioria dos relacionamentos começam, nós nos conhecemos em um aplicativo de namoro. Um dia eu tava rolando o feed como quem não quer nada e me deparei com o Pedro, e de cara eu achei ele muito lindo. Então, obviamente, eu decidi chamar ele pra conversar. Mas uma das coisas que me incomodava nele era que ele ficava muito tempo no telefone. Às vezes até me ignorando. Mas nós continuamos juntos por cerca de 3 anos. Nós éramos muito jovens na época, com apenas 16 anos. Nós levamos muito a sério nosso relacionamento e decidimos dar um passo à frente e morar juntos. Ele morava com a avó, então eu decidi morar com eles. Eu me dei muito bem com a avó dele, éramos praticamente melhores amigas. E isso fez com que eu e Pedro brigássemos feio, a ponto de eu decidir sair de casa e passar uns dias com a minha mãe. Enquanto eu tava fora, eu recebi um pedido pra entrar em um grupo fechado no Facebook, com 26 mulheres. Fiquem atentos pra parte 2 se você quiser ver a sua história aqui, me mandando direct. Parte 2 do meu namorado me traindo com não uma, nem duas, nem três, mas 26 mulheres diferentes. Então, quando elas me pediram pra entrar no grupo do Facebook, eu fiquei tipo, que isso? Por que essas pessoas estão me pedindo pra entrar nesse grupo, sendo que eu nem conheço elas? Aí não sei por que eu entrei, e imediatamente eu fui recebida com algumas perguntas. E eu já tinha uma pequena noção de que isso tinha a ver com o Pedro, por causa da ex dele que apareceu lá em casa. Mas muitas meninas queriam saber se eu e o Pedro ainda estávamos juntos, e eu fiquei tipo, sim, estamos namorando há alguns anos. A maioria delas disse que também estavam namorando ele. Algumas até disseram que namoram ele há anos. Então estávamos todas literalmente namorando o mesmo homem. Elas tinham até prints como prova. E umas fotos desagradáveis que ele mandava. Quando eu fui pra casa dele confrontá-lo sobre isso, ele disse que todas as 26 garotas estavam mentindo. Ele me disse que algumas delas eram até membros de sua família. O que é uma desculpa nojenta. Eu não sei porque ele pensou que essa seria uma boa mentira pra usar, mas eu terminei com ele naquele dia. Então é isso, me siga no Instagram. E se você tiver alguma história que queira que eu conte, me manda na DM. História do dia em que eu engravidei do meu próprio primo. Quando eu tinha 9 anos, eu amava ir pra casa da minha tia, porque eu tinha um primo que era muito legal comigo. E ele tinha por volta de 13 anos. Quando eu ia pra casa da minha tia, a gente brincava de várias coisas. A gente assistia filme, a gente andava de skate, eu maquiava ele, coisas de criança mesmo. Até que um dia a gente resolveu brincar de casinha. Sim, ele era o pai e eu era a mãe e eu peguei uma boneca que eu tinha levado pra ser nossa filha. Até aí tudo bem, a gente brincava como se fosse criança mesmo. E daí um dia a minha tia teve que viajar por 3 dias a trabalho e o meu primo pediu pra eu ficar com ele pra ele não ficar sozinho. E a gente resolveu fazer uma festa de pijama, eu e ele. Até que a gente decidiu ver um filme. Nessa época eu acho que eu já gostava dele, até porque eu já tive outros namoradinhos na escola, né? Mas pra mim ele era muito diferente, porque ele era muito carinhoso e sempre cuidava muito bem de mim. Então eu decidi beijar ele. Parte 2!
Parte 2 da história de quando eu engravidei do meu próprio primo. Continuando, quando eu beijei meu primo, eu já era 4 anos mais velha. Eu já tinha 13 anos. Na hora que eu tava beijando meu primo, ele ficou meio assustado, mas continuou me beijando. Até que o beijo foi ficando mais intenso e rolou. Não era pra ter acontecido porque eu ainda era virgem, né? E não nos prevenimos. Mas até aí tudo bem. Depois de 3 meses, a minha menstruação não descia, mas eu nem fiquei desconfiada porque ela era atrasada mesmo. Até que um dia eu passei muito mal e a minha mãe teve que me levar no hospital. E eu fiz o exame de gravidez e deu positivo. Eu saí correndo pra ligar pro meu primo, pra contar da gravidez, e ele simplesmente não aceitou ela. E eu não tive coragem de contar pra minha mãe quem era o pai do meu filho. Falei que tinha sido numa festa e que eu não lembrava, sendo que eu estava grávida do meu próprio primo. Não sei se ela acreditou, mas ela aceitou a gravidez. E hoje eu tenho 14 anos e um bebê de 4 meses. E eu ainda amo muito meu primo. Essa foi mais uma história enviada por uma seguidora. Me manda sua história nesse app aqui. Até a próxima história. História do dia que meu namorado me traiu com a minha amiga e engravidou nós duas. Só pra vocês entenderem, eu conheci esse cara que vamos chamar de Vinícius em um bar aqui da minha cidade. E ele era super legal, então eu achei que tivesse encontrado meu príncipe encantado. Nesse dia nós trocamos telefones e eu queria dar uma chance para um novo relacionamento. E nosso primeiro ano foi perfeito, parecia um conto de fadas. Por meses nós falávamos sobre ter um filho, e um tempo depois eu fiz um teste e deu positivo. Eu tava com medo, mas ao mesmo tempo animada pra dar essa notícia pra ele. E quando eu contei, ele só ficou em silêncio. Eu perguntei como ele se sentia e a resposta dele foi tipo, eu preciso ir no banheiro. Eu tive que implorar pra ele me pedir em casamento, porque íamos ter um filho juntos, e ele me pediu em casamento com o anel mais barato que encontrou. Eu sei que eu já deveria ter notado a esse ponto que ele não era um bom partido, mas eu tava tão cega que íamos ter um filho juntos que eu simplesmente decidi ignorar todos os sinais. Pra vocês terem noção do quanto ele não tava nem aí, no dia do nascimento do nosso filho, as enfermeiras perguntaram se eu era mãe solteira. Agora presta atenção. Eu tinha uma amiga que chamava Vitória, e ela sempre ia em encontros duplos com a gente. E ela chegou junto com meu marido pra me ver no hospital. Parte 2 do dia que meu namorado me traiu com a minha amiga e engravidou nós duas. Continuando, eu conheci a Vitória porque nós sempre íamos em encontros duplos com ela e o marido dela, e já fomos na casa dela várias vezes. Ela também estava grávida e eu estava super feliz por ela. O Vinícius sempre apoiou nossa amizade porque nós duas poderíamos nos identificar por estarmos grávidas ao mesmo tempo. Nós conversávamos quase todos os dias até o final da minha gravidez. O Vinícius e a Vitória também conversavam várias vezes ao dia. E ele visitava ela no horário de almoço. Mas por ela ser casada, eu achava que não tinha maldade nenhuma da parte dos dois. E eu confiava no Vinícius também. Enfim, ele acabou trazendo ela pro quarto, onde ela segurou o meu bebê e conheceu meus pais. Na hora que ela foi embora, o Vinícius foi com ela e ele demorou mais de 1 hora pra voltar. Mas como eu já disse, eu não pensei que algo poderia estar acontecendo. Alguns meses se passaram e eu recebi uma solicitação de amizade no Facebook do marido da Vitória. Mas como eu não olho muitas redes sociais, eu demorei pra ver a mensagem. E na mensagem dizia: me avise se você quiser saber que seu marido está te traindo com a minha mulher. Like pra parte 3. História de quando eu fiquei com meu professor de matemática. Tudo começou na época do ensino médio. No meu último ano, eu tive um professor de matemática que era o maior gato e todas as meninas da sala davam em cima dele. E eu e uma amiga eram as únicas que não davam em cima dele por respeitar. E acabou que por isso ele acabou se aproximando da gente. E ele me tratava super bem. E isso fez com que as meninas da minha sala ficassem com ciúmes por causa disso. Quando chegou no final do ano, teve a minha formatura. E ele ficou me olhando a festa inteira, sabe? Aquele olhar diferente. E no final da festa, ele pediu meu número. E só depois de 5 meses que ele me ligou. E a gente marcou de ir no cinema. E depois do cinema a gente foi comer um lanche. E no final... Parte 2 da história de quando eu fiquei com meu professor de matemática. Continuando. Depois de as vezes que a gente se viu, rolou apenas beijos. E depois disso, ele acabou casando. Teve até uma filha. Mas eu sabia tudo sobre ele, até segredos que ele escondia da mulher dele. E eu também tive 2 filhas. Até que no ano passado, acabamos nos reencontrando. E a gente não resistiu e ficamos. Sim, e dessa vez rolou aquilo. Só que agora ele é casado, né? E eu solteira. E sempre que tem uma oportunidade, a gente fica. E essa foi mais uma história enviada por uma seguidora. História de quando eu vi a minha prima de 15 anos dormindo com o pai dela. Eu já desconfiava que eles estavam escondendo alguma coisa. Porque sempre que meu tio me convidava para dormir lá, ele me colocava para dormir no mesmo quarto que a minha tia, ou seja, a esposa dele. Até aí tudo bem.
Mas teve um dia em sessão que eu tava um pouco sem sono, então eu não tava conseguindo dormir, já era tarde da noite. E eu comecei a ouvir uns barulhos, sabe? Deles fazendo aquilo. E daí eu avisei pra minha tia que eu ia beber água. Então eu passei pelo quarto da minha prima e a porta tava entreaberta. E eu gelei na hora que eu vi. Sim, gente, eles estavam fazendo aquilo. Só que felizmente eles estavam usando a coberta. E na hora que eu vi aquilo, eu saí correndo pro quarto da minha tia pra avisar ela do que estava acontecendo. E a minha tia acordou assustada, não entendendo nada do que estava acontecendo. Até que eu levei ela lá no quarto pra ver. Parte 2 da história do dia em que eu vi a minha prima de 15 anos dormindo com o pai dela. Continuando, depois que eu vi aquela cena no quarto da minha prima, eu saí correndo para avisar a minha tia, que no caso era a mãe dela e esposa do pai dela. Chegando lá, eu contei pra minha tia tudo que eu tinha visto e ela veio comigo pro quarto pra ver o que estava acontecendo. E sim, gente, ela presenciou essa cena. E ela com certeza se divorciou do meu tio e mandou a minha prima embora. E hoje em dia os dois moram juntos, o pai e a filha. E eu nunca mais vi eles. E acho que se eu ver eles na rua é perigoso que eles me batem. Porque eu meio que fui a culpada por acabar com um casamento de 19 anos. Esse é o motivo pelo qual você sempre tem que estar atenta quando for andar em um transporte público. Isso aconteceu no meu intercâmbio para Nova York. Nessas cidades, o metrô é aberto 24 horas e não tem tanta segurança de madrugada. Então rolam umas situações perigosas. E uma coisa muito estranha aconteceu comigo. Eu tava sozinha de madrugada no vagão, até que depois de algumas estações entrou um trisal e sentou na minha frente, mesmo com o vagão vazio. Eram 2 caras e uma menina e eles estavam se beijando muito. A menina do trisal estava no controle da situação, com os 2 caras só beijando ela. Eles estavam com cara de doidos, andando desengonçado e tal. Dava pra ver que eles estavam muito loucos. Passou um tempo, eu percebi que a menina tava me encarando enquanto eu recebia os beijos. E foi muito constrangedor, porque eu não sabia se ela tava me convidando pra participar ou se tava com ciúmes de mim. Enfim, passaram mais umas 2 estações e entrou um morador de rua no mesmo vagão. Ele parou, olhou pra mim, olhou pro trisal e de todos os lugares vazios ele decidiu sentar do meu lado. Aí eu já sabia que tinha alguma coisa errada. Parte 2 do motivo pelo qual você sempre tem que estar atento quando for andar em um transporte público. Continuando com a história, passaram mais umas estações e entrou um morador de rua no mesmo vagão. Ele parou, olhou pra mim, olhou pro trisal e de todos os lugares vazios ele decidiu sentar do meu lado. Ali eu já sabia que tinha alguma coisa errada, só não conseguia identificar o que era. Na estação seguinte, quando a porta abriu, o morador de rua agarrou meu braço e me levou pra fora. Eu fiquei desesperada e comecei a gritar por socorro. O morador de rua falou: "Por que você tá gritando? Você não viu o que estava acontecendo? Eu acabei de salvar sua vida." E eu fiquei tipo, ué? Aí ele explicou: "Você não viu que a menina não piscava? Eles estavam carregando um cadáver." Pois é, muito louca essa história. História do dia que meu namorado me sequestrou. Só pra vocês entenderem, faziam 2 anos que a gente namorava e ele sempre foi um amor de pessoa. Só que nos últimos meses ele tava muito estranho. Eu achei que era porque ele tinha sido demitido do emprego recentemente. Só que depois disso ele começou a se envolver com coisas erradas. E sinceramente eu até que gostava, porque ele me dava roupas caras, joias, etc. Mas teve um dia que a gente brigou, porque mesmo com ele me proporcionando uma vida de luxo, eu sabia que isso não era certo. E ele insistia no erro, até que eu não aguentei mais e decidi dar um tempo. Na hora ele enlouqueceu. Eu nunca vi ele naquele estado. Achei até que ia me bater. Pra vocês terem noção, ele chegou até a socar a parede e quebrar todos os móveis da casa. Depois disso, ele me pediu desculpa e, obviamente, eu não aceitei. E ele me mandou várias ameaças por mensagem e pessoalmente. Ele mandava entregar na minha casa pedaços de partes humanas e aquilo me assustou de tal forma que eu... Parte 2 do dia que meu namorado me sequestrou. Continuando, eu decidi que ia mudar e ter um começo em uma nova cidade. Mas como morávamos em uma cidade pequena, ele logo ficou sabendo da notícia. Um dia, quando eu fui no meu apartamento pegar algumas coisas que faltavam pra mudança, tinham 2 caras carregando as coisas pro caminhão. E eles me renderam e me colocaram dentro do caminhão junto com os móveis. Naquela hora, eu bati a cabeça e tive um apagão. Eu só acordei quando já estava em um galpão abandonado, amordaçada e com os braços presos. Logo em seguida, ele veio em minha direção e disse que minha vida iria acabar ali mesmo. Mas eu olhei no fundo dos olhos dele e disse que ainda o amava, só pra sair daquela situação. Eu tava morrendo de medo, então aquela foi a primeira atitude que eu tive sem pensar em nada. E ele, como um cachorrinho apaixonado, me pediu em casamento. E eu aceitei, por medo.
Inclusive, nós estamos casados até hoje, mas eu só tô com ele porque tenho medo dele fazer algo comigo ou com a minha família. É isso, me sigam no Insta e me manda sua história na DM. Beijos!